Meus caros estudantes do ensino médio, eu sou professora de Química, Adelina Azevedo. Vamos iniciar hoje uma sequência de aulas sobre cinética química. A cinética química é a parte da química que estuda a rapidez na qual as reações químicas ocorrem. Por isso, na aula de hoje, vamos reconhecer a variação na rapidez das reações químicas, identificar os efeitos dos fatores temperatura, superfície de contato e concentração na rapidez das transformações químicas. Sabemos que algumas reações ocorrem muito lentamente, outras podem ocorrer rápido ou numa velocidade menor, conforme a circunstância em que os reagentes estiverem expostos, e outras ocorrem tão rápido que elas geram o quê? Explosões. Para isso, vamos até o laboratório da Escola Estadual Três Poderes, onde vamos fazer um experimento dividido em 3 partes, e em cada uma dessas partes nós vamos poder investigar e identificar alguns fatores que interferem nessa velocidade da reação química. Vamos lá? Olá, estudante! Eu estou aqui no laboratório da Escola Estadual Três Poderes. E a proposta nossa aqui nesse laboratório hoje é fazer uma atividade experimental. Essa atividade experimental, ela tem o objetivo de identificar os fatores que interferem na rapidez de uma reação química. Essa prática é uma prática simples, que pode ser utilizada em sala de aula. Os materiais utilizados também são materiais de fácil acesso. Então, nós temos aqui o comprimido efervescente comprado em farmácia, 3 beckers. Se na escola não tiver becker, pode fazer uso do copo descartável. Com relação ao termômetro, se a escola não tiver um termômetro de laboratório, pode fazer uso de um termômetro comum, porque basta segurar enquanto estiver medindo a temperatura. Eu peguei água, eu vou usar água na temperatura natural, gelada e quente. Nesse caso, eu vou utilizar corantes alimentícios só para diferenciar um pouco visualmente a água gelada da água à temperatura ambiente da água quente. Então, aqui eu vou colocar a água à temperatura ambiente, estou colocando 100 ml da água à temperatura ambiente. Aqui eu vou colocar a água gelada, também 100 ml. Vou colocar uma gotinha de corante para diferenciar visualmente os dois. Então aqui eu vou pegar um corante azul, uma gota de corante azul. Na verdade são mais do que uma gota. Aqui. E aqui eu vou colocar a água quente, aquecida previamente. E vou colocar também uma gota de um corante de alimento, que é o verde, menta. O outro recurso que eu utilizo para a determinação do tempo é um cronômetro, que no caso eu estou fazendo uso do cronômetro do meu celular mesmo, ou do celular de algum aluno. Então, determinando a temperatura da água gelada. Aqui eu tenho uma temperatura de 14 graus, o termômetro parou em 14 graus. Agora, vamos determinar a temperatura da água ambiente. Fazendo a leitura do termômetro. O termômetro parou e estabilizou em 25 graus. Determinando então a temperatura da água quente.
armazenada na garrafa térmica. O termômetro estabilizou na temperatura de 50 graus. Medida a temperatura, agora vamos determinar o tempo que a reação ocorre em cada um desses 3 ambientes aqui. Eu vou pegar o cronômetro do celular com essa mão, aqui eu vou pegar o comprimido e vou colocar aqui e determinar o tempo. Vejam, na dissolução a temperatura baixa, deu menos espuma, a espuma subiu menos, demorou mais para abandonar o sistema, porque tem menos energia disponível para essas partículas evaporarem. O tempo medido nesse processo aqui foi de 3 minutos e 34 segundos. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, determinar a velocidade da reação, mas na água a temperatura ambiente. Mesmo procedimento, ligo o cronômetro e solto o comprimido simultaneamente. E vamos determinar o tempo. Veja a rapidez com que essa espuma está sendo liberada. Nesse aqui, a quantidade de espuma, teve muito mais espuma formada simultaneamente. O gás logo abandonou o recipiente porque tinha mais energia para essas moléculas se romperem e abandonar o sistema. O tempo determinado aqui para essa reação ocorrer foi de 1 minuto e 34 segundos. Agora vamos determinar a velocidade dessa reação na água quente. Novamente, pego o comprimido e vamos determinar o tempo necessário para essa reação química aqui ocorrer. Perceba que as bolhas abandonam o sistema muito mais rápido. A dissolução ocorre no período de 52 segundos. Bom, quais os fatores que a gente pode identificar que foram os responsáveis pela diferença na temperatura dessa reação nesses 3 sistemas? Nesse caso, o comprimido, o reagente era o mesmo, água e comprimido efervescente, na mesma quantidade. O que diferenciou a quantidade de água? A mesma, 100 ml. O que mudou nesses 3 sistemas? A temperatura. Portanto, nesse caso, nós podemos verificar que a temperatura é um fator determinante na rapidez de uma reação química. Nesse caso específico, o aumento da temperatura favoreceu a ocorrência da reação química. Esses assuntos nós iremos discutir daqui a pouco, quando a gente for analisar os resultados desses experimentos. Vamos para a outra parte, a parte B? Bem, na parte B do experimento, eu vou utilizar 2 comprimidos efervescentes, vou utilizar 100 ml de água a temperatura ambiente. Então aqui vou colocando a água, 100 ml de água. Vamos na temperatura, determinando a temperatura 25 graus, determinando a temperatura do outro sistema 25 graus. E agora nós vamos determinar o tempo que os 2 comprimidos levam para dissolverem, para a reação ocorrer. Aqui eu tenho o comprimido inteiro e aqui eu tenho o comprimido macerado. Nesse caso aqui, eu não vou agitar nenhuma dos sistemas, porque o propósito é observar, é comparar a rapidez da reação quando o comprimido está em pedaços, em pó, e quando o comprimido está inteiro. Vamos lá?
Bem, gente, a temperatura de 25 graus e o comprimido inteiro, o tempo gasto foi de 2 minutos e 32 segundos. Agora nós vamos determinar o tempo em que esse comprimido triturado vai levar para dissolver. No caso do comprimido triturado, a reação ocorreu em 1 minuto e 50 segundos. Recapitulando, nós tínhamos a água a uma mesma temperatura, 25 graus, um comprimido inteiro e o outro comprimido triturado. Quando a reação ocorreu com o comprimido inteiro, o tempo gasto foi de 2 minutos e 32 segundos. Já com o comprimido triturado, ocorreu em 1 minuto e 50 segundos. Como você explica esse fato observado? Qual a relação que você pode fazer com o cozimento dos alimentos na nossa casa? Por que a gente pica os alimentos? Por que os alimentos, para cozinhar mais rápido, a gente precisa cortar em pedaços menores? Nós vamos discutir aqui a questão da superfície de contato, que será objeto da nossa aula no estúdio. Bem, estudante, essa é a terceira parte do experimento, onde nós vamos identificar o fator concentração dos reagentes sendo um dos responsáveis pela rapidez de uma reação química. Para isso, eu tenho aqui um sal, o sulfato de cobre, que eu vou dissolver 1 colher em 200 ml de água. Após a diluição dessa colher de sulfato de cobre em 200 ml de água, eu vou fazer a transferência dessa solução para os outros 2 beckers. Nesse aqui eu acrescento 100 ml, no segundo eu acrescento também 100 ml. Como eu tenho volumes iguais, então aqui eu tenho a mesma concentração. Então eu vou fazer a diluição da solução do segundo becker. Como que eu faço essa diluição? Eu vou acrescentar água. Portanto, aqui eu tenho uma solução mais concentrada, aqui eu tenho uma solução menos concentrada. Vou pegar 2 bolinhas de lã de ferro, vou colocar dentro do recipiente, vou ligar o cronômetro e vamos cronometrar o tempo por 5 minutos, para no final a gente observar qual é a diferença entre esses 2 sistemas. Bem, estudante, passados 5 minutos após a reação, vamos observar os 2 sistemas e anotar qual a diferença que existe entre eles. Aqui eu tenho os 2 sistemas. À direita minha e esquerda do vídeo, você vai observar no fundo do recipiente uma quantidade maior de resíduo. Prova-se que essa reação ocorreu mais rápido. À minha esquerda e à direita do vídeo, você vai observar um quantitativo de resíduo sólido no fundo bem menor. A qual fator nós poderemos atribuir a diferença na rapidez dessa reação? Vamos lembrar que, inicialmente, eu tinha nesse becker uma solução mais concentrada do que a solução desse becker, uma vez que essa aqui passou por um processo de diluição. Então, estudante, terminando a parte prática aqui no laboratório,
Vamos retornar ao estúdio, onde nós vamos discutir e analisar os resultados de cada uma das partes dos experimentos. Vamos lá? Então, estudantes, vocês acabaram de ver uma prática no laboratório da Escola Estadual Três Poderes, dividida em 3 partes, cujo objetivo era investigar os fatores que interferem na rapidez de uma reação química. Vamos fazer a análise de cada uma daqueles experimentos que foi realizados lá. Vamos primeiro para a parte A, que era a dissolução do comprimido efervescente inteiro na água em diferentes temperaturas. Analisando os dados, o que você observou, como você explica aquele fato, qual o fator que influenciou a rapidez daquela reação? Ali nós tínhamos água a temperatura diferente, mesma quantidade de reagentes e nos mesmos estados físicos. A única variável ali era a temperatura. Dessa maneira, nós podemos explicar que o fator que influenciou a rapidez daquela reação foi a temperatura. Exemplos do cotidiano em que o calor pode ser utilizado para acelerar processos químicos ou para reduzir processos químicos. É só a gente lembrar de por que nós colocamos alimentos na geladeira. Quando nós colocamos os alimentos na geladeira, a gente tem a intenção de controlar a velocidade na qual as reações químicas que ocorrem com aqueles alimentos, impedindo que eles deteriorem. A parte B, nós tínhamos a dissolução do comprimido efervescente inteiro e em pó numa água a uma mesma temperatura. Nesse caso, o fator que diferenciou aí foi o tamanho das partículas dos reagentes. Em um o comprimido estava inteiro, no outro o comprimido estava triturado. Para fazermos a análise, descreva o que você observou. No preparo de alimentos, pense em exemplos em que o tamanho do material é utilizado como forma de alterar a rapidez de um processo químico. Como você explica isso? Como você chamaria o fator que influenciou a rapidez da reação? E de que forma esse fator aumentou ou diminui a rapidez da reação? Para analisar esses dados e trazer para o nosso cotidiano, é só a gente pensar que quando vamos fazer fogueira, primeiro a gente coloca os gravetos, a lenha em pedaços menores. Só depois que o fogo pegou, que a gente tem interesse que a queima ocorre mais lentamente, é que a gente coloca os pedaços de madeira maior. Esse fator nós chamamos de superfície de contato. No caso do comprimido, como eu tenho no comprimido inteiro, o contato do comprimido com a água se dá somente pela parte externa. Quando a gente tritura, esse contato passa a ser feito também pelas partes internas do comprimido, aumentando assim a superfície de contato. Já a parte C é quando nós colocamos a lã de aço, a reação entre a lã de aço e o sulfato de cobre pentaidratado em diferentes concentrações. Nesse contexto, qual foi a variável observada? A concentração dos reagentes. A gente tinha um sistema onde os reagentes estavam mais concentrados e o outro menos concentrado. Com relação a essa parte C desse experimento, descreva o que você observou. Qual a diferença entre as duas soluções utilizadas no experimento? O que aconteceu com a lã de aço e por quê? Observe a imagem dos produtos formados nos itens 1 e 2, destacando a diferença entre eles, e pense em exemplos do seu cotidiano em que o fator estudado aqui pode alterar a rapidez desses processos. Vamos retomar. A gente tinha uma solução mais concentrada, outra solução menos concentrada. Deixamos a lã
de aço nesses dois sistemas, em contato com essas duas soluções, por 5 minutos. Quando a gente observa os dois sistemas, a quantidade de produto formado no becker, cuja solução estava maior, mais concentrada, foi muito maior. O que implica que a concentração do reagente é um dos fatores que interferem na velocidade, na rapidez da reação química. Exemplos do cotidiano onde isso pode ser observado. Quando nasce uma criança e ela é colocada numa estufa, a criança recém-nascida, ela é colocada na estufa. A estufa, ela tem uma concentração elevada de gás oxigênio. Então, a criança não precisa gastar tanta energia para absorver as reações, o oxigênio necessário para as reações químicas do corpo dessa criança ocorrer. Esse é só um dos exemplos. Bem, na aula de hoje, nós aprendemos que algumas reações podem ser lentas e outras rápidas. A cinética é a área da química que estuda a rapidez com que as reações ocorrem. E os fatores que alteram essa rapidez das reações é a temperatura, superfície de contato e concentração. Aqui estão as referências consultadas para a elaboração dessa aula. Muito obrigada e aguardo vocês para a próxima aula. Abraço a todos.